Hoje, para iniciar o nosso dia, nós chamamos um parceiro de muitas iniciativas, que é o Banco do Brasil, que está representado aqui hoje pelo gerente de tecnologia de informação, o Daniel Lima. E ele vai explorar um tema que está super em alta no mercado, que é o metaverso. A palestra dele se chama Metaverso e o impacto na experiência do cliente financeiro. Seja bem-vindo, Daniel, e agora é com você, tá legal? Bom dia, tudo bom, gente? É um prazer estar aqui, agradecer o convite. É um prazer falar desse tema tão interessante, tão novo, que desperta tanta curiosidade, né? Eu preparei uma apresentação aqui para vocês, para falar um pouquinho do que esse tema está em voga, o que acontece, o que é metaverso, que ainda há muita dúvida sobre isso, como é que está alguns exemplos de cenário, isso no mundo, né? Como é que está isso acontecendo, e alguma coisa aplicada, alguma coisa envolvendo as iniciativas que o próprio banco, como um banco grande, um banco inovador, está fazendo, né? O metaverso, o impacto na experiência do cliente financeiro, né? Esse é o tema. O que é metaverso, gente? Então, assim, o metaverso ele é considerado o próximo capítulo da internet, né? E ele trata da concepção de um novo mundo, um mundo virtual, onde as pessoas elas se interagem por meio de avatares, elas fazem reuniões, é como se você transportasse a sua realidade, o seu dia a dia, para um mundo virtual, então representado como pessoa dentro desse mundo, não só interagindo de uma forma com telas, né? Você está dentro desse mundo, fazendo movimentos e interagindo com pessoas da forma que você interage no mundo real. Então, a expectativa, e aí expectativa, porque é uma aposta do mundo inteiro, né, e várias iniciativas, é que a gente passe a tá mais tempo lá dentro, fazendo e interagindo, as distâncias, elas se encurtem cada vez mais. Nesse movimento de pandemia, a gente já fez, na evolução dessa transformação toda digital, a gente já passou por esse momento de aproximação para o meio virtual, e cada vez mais você vai estar mais imerso. A intenção aqui é estar mais imerso nesse mundo, né? Deixa eu passar aqui. A gente tem vários metaversos, então, assim, não existe um metaverso. A Meta, ela deu o destaque, né? O Facebook com a marca Meta, ela deu destaque no mundo sobre metaverso, né? Mas, assim, não é a única iniciativa. A gente já tem, e o mundo game, ele traz muito isso à tona. A gente tem iniciativas diversas de várias empresas, e algumas iniciativas que cresceram mesmo sem ser capitaneadas de uma empresa, que a gente está falando de metaverso centralizado e descentralizado. O metaverso centralizado é nada mais que uma empresa que teve essa iniciativa. A Meta está tendo essa iniciativa, a Roblox, Fortnite, são empresas que, no primeiro momento, a gente vê muito o mundo game, que já está muito familiarizado com isso, né? Movimentando esse mundo. E o descentralizado, que a gente está aplicando blockchain e o processamento de todo esse mundo está em diversas máquinas, não está em uma só empresa. Então, ele está descentralizado. A questão como que a gente como as pessoas podem entrar nesse mundo? Hoje por cada iniciativa dessas você vai entrar, elas não estão ainda se conectando, né? O Roblox, ele é uma iniciativa, o Fortnite é outra, o Sandbox é outra, a Meta está trazendo, e a Meta está indo com o conceito de fazer a conexão desse mundo, e aí criar, sim, um metaverso que seja amplo, né, de conexão com todos esses outros que já existem. Isso é um grande desafio. A gente, como a gente fala, a gente está falando de inovação, de uma coisa ainda que está muito na hype, né, então a gente pode acreditar e apostar nisso, mas isso ainda vai levar algum tempo para isso acontecer. Por enquanto, as iniciativas elas estão acontecendo e estão se evoluindo. Então, o Fortnite está evoluindo na ponta dele, o Roblox estão nascendo outras iniciativas, morrendo outras. Então, é uma grande aposta do mundo inteiro, né, nesse sentido. Aqui eu trago um pouquinho do que, para mostrar para vocês o tanto que isso despertou com o anúncio da Meta no ano passado, no segundo semestre.
o despertar das pessoas nas consultas mundiais, né? Isso aqui é um retrato do Google, né? Analytics, que mostra o quanto aumentou a procura por assuntos como criptomoeda, Roblox, videogame, tokens não fugíveis, que é o NFT, né? O Mark Zuckerberg, que é a questão da Meta, Decentraland. Então, são os assuntos voltados a metaversos que eles foram mais procurados. E a gente tem aqui também países que a China teve mais procura, Singapura, Canadá, Estados Unidos e o Brasil. Isso aqui foi um retrato ainda no início do ano, né? Mas assim mostra o quanto cresceu essa curiosidade das pessoas e dentro desses temas, né? Desse tema de metaverso. Deixa eu voltar aqui. Peraí. Aqui eu queria falar um pouquinho, o Bill Gates, né, ele tem muitas assertividades aí nas previsões dele, né, aqui eu mostro um pouquinho do que ele preveu. Dentro dos próximos 2 ou 3 anos, prevejo que a maioria das reuniões virtuais deixarão de acontecer em imagens de câmeras 2D indo para o metaverso, no espaço 3D. Uma coisa que é importante frisar é que o metaverso não necessariamente é um ambiente de realidade virtual. Ele hoje, por exemplo, o Sandbox, Decentraland, são outros que você pode acessar via mobile. Então, você não vai precisar de um óculos de realidade virtual para você acessar o metaverso hoje, o que já existe. Ele já existe no seu computador, você pode acessar via seu computador, você pode acessar via mobile. Então, tirar um pouquinho disso, metaverso é realidade virtual? Não, ele pode ser potencializado com a realidade virtual? Sim, porque a realidade virtual ela é mais imersiva, né? Então, você consegue trazer um potencial maior, mas ele não depende disso, são iniciativas diferentes. Hoje, você pode ter um avatar num seu PC, no seu computador, e ele simular, você criar esse avatar e ele está num ambiente 3D dentro do seu computador, mas não necessariamente no óculos, né? Só um minutinho, gente. Está passando aqui. Aqui são alguns exemplos, gente, do que está acontecendo no mundo, né? Movimentos que são importantes para a gente poder falar sobre o movimento mundial dentro desse tema e a aposta das empresas, das grandes empresas. A Microsoft comprou a Activision Blizzard por 68,7 bilhões de dólares, e essa compra, essa Activision, ela é uma grande player de hold de games. Então, assim, é um movimento grande, uma aposta grande da Microsoft. Com a fala do Bill Gates, você conecta as coisas, né? O rapper Travis Scott realizou em 2020 um show no Fortnite, reunindo 14 milhões de espectadores e com faturamento de 20 milhões de dólares. A gente tem também uma aposta de um restaurante, uma inovação, um restaurante, o Flyship Club, que em 2023 pretende criar em Nova York, o primeiro restaurante com NFT do mundo, né? Que você só adquirindo o NFT, o NFT ele a personalização, você pode personalizar itens, né, com o NFT, e depois vocês podem procurar um pouquinho mais sobre o NFT. A gente tem o tempo um pouquinho mais reduzido aqui para explicar um pouquinho mais, mas vocês podem, quem tem curiosidade, tem muita informação sobre isso, tá acontecendo esse movimento, mas vai ser o primeiro com o NFT, e que você só quem tiver vai conseguir acessar a casa lá fisicamente. Então, é a proposta do real e virtual, eles se trabalhando em conjunto, né? Hoje tem esses exemplos aqui. Um exemplo que eu gosto muito de citar também é a questão da Gucci, né? Uma bolsa virtual que ela é exclusiva, então o uso de NFT para trazer essa exclusividade da bolsa no ambiente virtual, ela foi vendida no Roblox por 350 mil Robux, que é uma moeda do Roblox, no valor equivalente a 22 mil reais. Você vê como é que está esse movimento, como é que isso aqui são apenas alguns exemplos que eu trouxe para trazer insights disso, né, de como que está, não é todo mundo que vai comprar, mas já está comprando, já tem gente. O Atari, por exemplo, apostou num terreno no Sandbox. O Sandbox é um metaverso que
ele vende áreas, né, como se fosse uma venda de terrenos, e aí você pode comprar e colocar o que você optar, colocar lá dentro daquele contexto, né. A Atari compra o terreno no Sandbox no valor de 4,3 milhões de dólares. Tem um banco virtual também, que lá na Coreia, né, que também ele está oferecendo atendimento real através de avatares e webcam. E ele quer envolver em inteligência artificial, ele tem planos de expansão nesse sentido. Ainda quero falar um pouquinho aqui, peraí, só um minutinho. Desculpa, pessoal. Então, a gente está falando de metaverso no sistema financeiro, com estratégias de curto prazo, que primeiro a gente, o que observa e o que a gente está fazendo e está vendo o movimento é identificar e engajar os clientes dentro dos metaversos existentes. Identificar clientes em potencial, integrá-los a carteiras de criptomoedas, oferecer serviços de empréstimo, enfim, hipotecas, sistema de hipotecas na compra de imóveis dentro do metaverso, tem esse movimento, tem o Bank of Korea, que está entrando no metaverso, um tipo de metaverso que é o SeaWorld, para oferecer uma gama de produtos, como conta. O JP Morgan entrou em fevereiro agora para fazer consultoria e investimento em criptomoeda para os moradores. A gente tem estratégias também a longo prazo, então a curto prazo é isso que está acontecendo, o pessoal está entendendo um pouco como que é o cliente financeiro dentro desse mundo. A gente trouxe exemplos que o pessoal está comprando, que está fazendo alguma coisa lá dentro, algumas iniciativas, e isso traz insights para ver e entender como que o cliente quer ser comportado. A gente tem foco em cada metaverso desse, tem um foco, eu tenho um metaverso que tem um foco mais para um público mais jovem, o outro tem uma pegada um pouco mais de pessoas mais adultas, uma proposta de ser uma cidade, uma moradia, então cada um tem a sua proposta, a intenção das empresas é entender essa proposta e se posicionar lá dentro da melhor forma, né? Então, estratégias de longo prazo, médio e longo prazo, o pessoal está avaliando se desenvolve o metaverso próprio, se continua nesse investimento em metaversos que já existem, criar novos serviços, porque dentro desse mundo novo, no ambiente financeiro, não precisa estar só associado aos produtos que já existem, já são ofertados pelo sistema financeiro, a gente pode ser associado a novos produtos, a gente pode criar novos produtos tanto no ambiente virtual, exclusivamente, quanto conectado ao ambiente real, então fazer um processo eu criei um produto lá que é conectado e reverte ao meu produto real, e as discussões que também acontecem, o tema bem polêmico também nesse sentido de risco, gerenciamento de conformidade, proteção de dados, gerenciamento de fraude, porque é um mundo novo que tem que ter suas regulações, que precisa ter suas regulações, e que as pessoas, as regulações estão acontecendo agora, e o momento hoje é de conhecer e para ofertar a melhor coisa dentro da sua proposta, do público que você quer atingir e da sua estratégia, porque está muito vinculado à estratégia de cada empresa, né? Deixa eu passar aqui. Aqui é um metaverso no Banco do Brasil. Eu queria trazer um pouquinho do banco, como que a gente está fazendo, né? O que a gente pensou, qual que é o primeiro movimento. A gente, em dezembro do ano passado, a gente lançou o banco lá dentro da plataforma do GTA, um servidor do GTA, em que os jogadores lá podem abrir conta virtual, receber benefícios para os seus personagens lá dentro, visitar um prédio do CCBB, dirigir carro forte, abastecer caixas eletrônicos, pode fazer investimentos lá dentro com criptomoedas, né, com fundos de investimentos, com a BBDTVM. Ele está disponível ainda para alguns jogadores só. Muita gente, assim, alguns jogadores, eles jogam e eles divulgam o seu jogo para o pessoal assistir ele jogando e conhecer como que é isso. Então, é um momento inicial, então está muito controlado isso, mas já tem, se vocês podem ver algumas imagens aqui, eu trouxe, como que está lá dentro. Então, tem uma agência, tem uma dinâmica lá dentro aplicada nesse servidor do GTA.
Esse foi o primeiro movimento, foi pioneiro dentro do processo de metaverso, o banco foi pioneiro nisso, então ele trouxe, deu bastante, reverberou bastante positivamente, né, porque o banco, ele é inovador, ele é considerado, nos últimos anos, é premiado como o banco mais inovador da América Latina, lá no Innovators. Então, assim, a gente tem essa pegada, tem esse investimento em inovação, e trazer isso nesse mundo, nesse hype, nesse momento, mostra isso, sabe? Mostra a dedicação da nossa empresa nesse sentido. A gente traz aqui também agora o que está em desenvolvimento e o que ainda vai surgir, uma nova experiência no formato de game para um público específico, um público mais jovem, uma geração alfa, né? Que é até agora, assim, até 12 anos, para falar um pouquinho de esportes, a gente não trazer tanto, nesse caso aqui, tanto o banco como financeiro, mas o banco como apoiador do esporte, incentivador do esporte e incentivador de outros temas, né, como o Banco do próprio Brasil mesmo, como apoiador nesse sentido. Então, é fazer presença, estar presente nisso, fazer a diferença na vida das pessoas desde logo cedo. Então, eles conhecerem o banco desde logo cedo com suas ações. E aí a gente vai lançar numa grande plataforma aí de metaverso, que ao longo do ano, assim, no segundo semestre, a gente pretende fazer a divulgação e vocês vão conhecer um pouco mais disso, né, desses detalhes. A gente aposta que, como eu disse, naquele movimento de conhecer, de apresentar para conhecer um pouquinho a experiência do cliente, experiência do usuário nesse movimento e vinculado à nossa estratégia, a estratégia que a empresa tem, qual vai ser a próxima etapa desse projeto. E aí a gente vai dar mais detalhes, eu não vou dar spoiler agora, mas só para trazer a curiosidade, que aí ao longo do ano, nos próximos tempos, a gente vai estar divulgando sobre isso um pouquinho mais. E eu fico à disposição para perguntas, se vocês tiverem, tá? Muito obrigada, Daniel. Que legal, né? Esse universo ele ainda é bem desconhecido, principalmente para quem não joga, né? Mas a gente tem ouvido falar muito dessa palavra, instiga a curiosidade, e quem trabalha com marketing já está muito antenado, e é como você falou mesmo, né? As pessoas ainda estão conhecendo o ambiente, fazendo testes, né, para ver o que funciona e o que não funciona, mas estar à frente dessa iniciativa, como vocês no Banco do Brasil estão fazendo, né, firmando ali a presença, ainda que seja por um fortalecimento da marca nesse momento, é muito importante. Você tem toda a razão quando você diz que vocês estão lá porque aí vocês são inovadores e tem que permanecer com esse adjetivo, né? Com certeza vocês conseguem fortalecer essa imagem. Eu tenho aqui uma pergunta, na verdade, que é para forçar um pouquinho você dar esse spoiler, né? Você vem falar para a gente que tem aí uma estratégia pensando já na jornada do consumidor e a gente quer saber um pouco mais. O que eu queria falar para você, talvez você não precisa contar para a gente a estratégia agora, porque não sei se eu vou conseguir tirar isso, mas eu queria que você desse, no seu ver, quanto tempo você acha que vai levar para o metaverso realmente começar a agir como uma estratégia na jornada da Customer Experience? Olha, de uma forma geral, né? Talvez você possa falar sobre o Banco do Brasil especificamente, mas assim, no seu olhar sobre a tecnologia, os movimentos que você citou para a gente e tudo mais. Não, eu vejo que é uma evolução e que a velocidade ela está sendo imprimida no mundo de uma forma acelerada, né, por conta de investimentos nessa área que estão sendo grandes pelas grandes empresas mundiais, né? Então, assim, eu acredito que ao longo desse ano a gente já vai começar a ver coisas mais palpáveis, inclusive de tecnologia, voltadas à tecnologia, de fato, a novas funcionalidades trazidas por essas grandes empresas que vão dar ferramental para a gente construir novas soluções ou novas possibilidades para os nossos clientes, nossos usuários. No primeiro momento, ao longo desse ano, eu acredito que é o momento de conhecer a jornada de conhecimento, né? Conhecer e começar a entregar algumas coisas fáceis, ver dores que
como a gente aprende, o game, ele já envolve isso há muitos anos, o olhar do game, ele é muito importante. Como que os jogadores fazem, porque isso já é da natureza e são os principais atuadores nesse mundo, são as pessoas que vão iniciar esse processo. Claro que vai ter outro tipo de geração que vai estar dentro, que a gente vai divulgar e vai trazer para dentro, mas o natural é o público game trazer isso, e ele já está habituado. Então, olhar para ele e trazer essa experiência pode ser rápido. Então, o time, ele é muito, agora, acho que por conta de ser um momento de conhecimento, a gente não consegue falar assim, quando eu consigo já imprimir algum produto financeiro, está rodando com alguma coisa já sendo consumida pelo usuário, eu acho que, assim, é uma jornada ao longo, a gente vai começar a conhecer algumas coisas a gente já tem na mente, a gente já tem algumas coisas que a gente já, olhando o público game, a gente já tem, por exemplo, esse movimento de compra de moedas virtuais, a gente facilitar esse movimento todo, é um caminho, então a gente já tem um olhar, e todos estão olhando para isso, né, com uma lupa grande. Eu acredito que até o final do ano a gente vai ter bastante novidade nesse tema aí, e algumas já voltadas para trazer algum benefício, algum funcionamento financeiro de fato, entendeu? Legal. Tem muitas dúvidas surgindo aqui das pessoas que estão assistindo, né? A própria Jaque, a nossa mediadora e curadora, ela estava fazendo uma pergunta aqui. Ela gostaria de saber se vocês têm planos de adotar o metaverso para reuniões internas e outras ações no banco, não só no relacionamento com o cliente. Sim, o metaverso, ele traz muitas possibilidades, ele abre muitas portas, né? A gente está hoje, dentro da nossa estratégia, a gente está avaliando várias necessidades que o banco tem, possibilidades e oportunidades, tanto interna, a gente aplicar dentro do processo interno, quanto externa. A gente hoje trouxe essa estratégia, dentro da estratégia de clientes, a gente iniciou esse projeto. Mas a gente tem várias possibilidades. O que a gente optou para dar foco em um momento, em um público, em um case, para isso acontecer, mas a gente não deixou de olhar e conversar com diversas áreas dentro do banco, que tem diversas necessidades. Legal, interessante. E vocês já chegaram a mapear riscos? Você até citou, né, que ainda existe toda essa questão de risco, segurança no metaverso, que está sendo estudado. Vocês já fizeram algum tipo de mapeamento nesse sentido? Hoje a gente tem uma área específica, exclusiva para cybersecurity, né, que apoia tudo que a gente está fazendo no ambiente, seja um ambiente digital, virtual, tudo que a gente está fazendo, a gente tem um apoio e tem um foco, tem uma área específica para isso dentro do banco. Nesse primeiro movimento, a gente não tem integração com o sistema, a gente não tem uma integração com o nosso sistema, então a gente está tendo um cuidado mais de marca, né, na parte de divulgação da marca, um cuidado nesse sentido, porque a gente não está integrado ainda no nosso sistema, mas isso está dentro de um processo a gente tem um apoio jurídico, todo um arcabouço que faz todo o movimento de acompanhamento para poder isso se tornar realidade da forma mais segura, entendeu? Sim, é muito importante isso, né? Agora, a Juliana tem uma pergunta aqui. Ela quer saber se você acredita que o metaverso vai atingir todas as classes. Você falou já para a gente que é esse foco num público mais jovem, que já tem o contato com o game, né? Pensando aí a longo prazo em criar esse relacionamento. Mas em questão de classes sociais, porque ela pontua aqui e é uma realidade, né? Que foi só recentemente que a gente viu um boom da digitalização bancária entre a população brasileira, por exemplo, né? Graças à pandemia, que na verdade foi uma coisa ruim, mas que trouxe esse benefício para o lado financeiro. Como que você vê em questão do metaverso, a relação aí com a população brasileira, que é tão diversa, né, em questão de classe econômica e tudo mais? Eu assim, na minha visão,
eu vejo que a gente pode criar um paralelo, um associar à evolução da rede social. A gente tem aversão, algumas pessoas têm aversão à rede social? Tem, a gente vai ter, não vai deixar de ter. Mas a maior parte, ela está envolvida numa rede social. O que a gente precisa é diminuir a atração, cada vez mais, ofertar de uma forma mais simples, simplificar essa jornada, que aí facilita a entrada de tanto o público jovem, que é nesse natural, quanto outros que vão ver oportunidades. A questão é o que de diferente eu vou trazer e por que ele vai vir. Essa é a pergunta, né, que a gente tem que fazer no que a gente está criando. Por que um público mais adulto ou uma pessoa de acima de 60 anos, por exemplo, vai se interessar a entrar nesse mundo? E aí a rede social, ela traz muito ensinamento nesse processo, né? Porque ela também foi, no primeiro momento, todo mundo teve muita aversão, mas o WhatsApp, por exemplo, estourou, então todo mundo usa. Então, depende muito do que a gente entregar, né? Se fizer valor para a pessoa, vai mudar esse movimento vai crescer. Sim, com certeza. Acho que a gente tem que se manter atento, né? Daniel, as perguntas aqui se encerraram por hora, com certeza existem muitas dúvidas, a gente pode falar sobre isso em outros momentos, né? Acho que é super interessante, as iniciativas do Banco do Brasil sempre estão presentes, inclusive no prêmio, no Banking Transformation, né? Que é o antigo prêmio relatório bancário da Cantarino Brasileiro, né? Você citou outras premiações como referência para a inovação do Banco do Brasil, e a gente vê isso muito presente no nosso evento também, porque o Banco do Brasil sempre traz aí novidades. E eu espero que a gente veja um case do metaverso esse ano. Porque com certeza vai ser uma coisa bem inovadora e merece essa atenção, né? Sim, sim. Assim, é um prazer falar com vocês. A gente está sempre participando do prêmio, é uma premiação referência de referência no mercado, né? E a gente vai levar, sim, vai colocar alguns cases novamente e para a banca julgadora avaliar se faz sentido para a gente poder comemorar juntos isso, porque eu acho que tem muita coisa legal aí a ser colocada e o Banco do Brasil tem investido bastante nisso. Com certeza, a gente espera, sim, acompanhar essa evolução. Daniel, muito obrigada pela sua participação, foi muito enriquecedora, tenho certeza que a audiência também ficou muito satisfeita aí com essa breve aprofundamento, né, sobre o metaverso. Muito obrigada. Obrigado, gente.